hoje eu vim aqui trazendo uma reflexão, porque é muito importante que a gente faça as coisas entendendo o que está fazendo, com intencionalidade. E eu pergunto a você, para você refletir agora, em que você tem crido? Qual é a base da sua vida quando você vai fazer qualquer escolha ou quando você vai tomar alguma decisão? Sabe, Valquíria, é muito importante que a gente entenda, que olhe para a vida, para a nossa vida e saiba onde é que a gente tem feito as nossas escolhas, a partir de que temos tomado as nossas decisões. Por quê? Porque através das nossas escolhas é o nosso futuro. As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Então, assim, podemos estar tomando as nossas decisões por causa de tradições familiares. Podemos estar tomando as nossas decisões por causa de experiências de nossos pais. Podemos estar tomando decisões por causa das turbulações do momento. Então, assim, o que eu decido hoje vai afetar o meu futuro. E eu pergunto novamente, qual é a base da sua vida? Uma coisa que a gente tem que entender é que nós até procuramos... a palavra está sendo muito divulgada hoje em dia por causa da internet. Não é? Então, assim, a palavra está sendo divulgada, nós temos escutado, por aí por isso é que vem a pergunta: qual é a nossa base? Porque muitas vezes a gente ouve, assiste, faz uma devocional, mas aquilo ali é para preencher um vazio. Isso. Porque todos nós nascemos com esse vazio, que é o vazio de Deus. E o de Deus, porque todos nós nascemos separados de Deus por causa do pecado. Então, assim, por causa do pecado de Adão, toda a humanidade nasceu separada. E essa separação é que deixa esse vazio. A gente pode preencher de todas as formas, mas jamais será preenchido com coisa alguma, se não for com o próprio Deus. E qual é a certeza que nós temos? É a certeza que Deus quer se relacionar conosco. E Ele está esperando para se relacionar conosco. Agora, se você for olhar lá em Isaías 59, 1, 2, vamos para lá? Isaías 59, 1, 2. É necessário que a gente entenda que muitas vezes a gente ouve a palavra, mas não deixa que ela seja a nossa base para tomar decisões na nossa vida. Isso. E a palavra, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Então eu pergunto, você crê, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Quando você começa a ler esta palavra, você lê esses versículos, você acredita que é Deus falando com você? Porque se você acha que ela não é, então aquilo que você ouve da palavra, ela não está fazendo efeito algum, não está fazendo efeito algum em você. Você tem que olhar para você e saber se eu acredito que Deus me criou, que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se eu acredito que Jesus veio e morreu por mim, e se eu acredito que a base da minha vida, o manual de fé, de regras e práticas, é a Bíblia. Porque se eu não tenho isso aqui como minha base, então nada que está aqui vale para mim. Por mais que eu ache maravilhoso alguém falar da palavra para mim, por quê? Porque isso aqui, se é Deus falando, eu vou preencher aquele vazio um pouquinho. Quando alguém está falando o que Deus está falando para mim. Mas se eu não acredito e não pego essa base e trago para a minha vida diária, então não surte efeito algum. Essa palavra, ela é viva e eficaz e se renova a cada manhã. Eu posso ler o mesmo versículo todos os dias e Deus sempre vai ter algo para mim naquele versículo novo. Por mais que ela traga isso para você, mas se você não acreditar que
A Bíblia é Deus falando com você. Nada do que está aqui dentro tem efeito na sua vida. Então, é preciso você entender isso. E vamos sim para Isaías 59. 59:1 diz assim: certamente a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Deus, ele não está com o rosto encoberto, não está surdo para o clamor do ser humano, mas os nossos pecados fazem separação. E se eu ainda não decidi trazer e colocar, fazer de Jesus Senhor da minha vida, colocar na direção da minha vida, por mais que eu diga que Deus, eu conheço Deus, eu ainda não entendi nada do que Ele é e como Ele age. Exatamente. Por quê? Porque quando não colocamos a nossa base em Jesus, na palavra de Deus, toda e qualquer decisão que a gente for tomar vai afetar o nosso futuro e de uma forma que não é muito boa. Não. Sempre vai trazer prejuízo. Esse foi o prejuízo que eu tive nessa situação. Aí você pode perguntar, você não conhecia a palavra? Eu vou lhe dizer, eu cresci dentro do catolicismo. Eu fiz tudo aquilo que a Igreja Católica, ela manda. Todos os ritos, catecismo, fiz primeira comunhão, fiz crisma, matrimônio, fiz tudo. E outra, eu tinha muitos amigos que eles frequentavam a igreja evangélica e às vezes eu participava de culto. Só que o que acontece? Eu não tinha nada por base, nada, nem a igreja católica e nem o que eu escutava nas igrejas dos meus amigos. Eu não tinha nada de base. Então, quando eu ia tomar uma decisão, era pelo meu achismo, o que eu achava que era melhor para mim. E lembre-se, Isaías 55 diz: os meus pensamentos são maiores do que os seus pensamentos, e os meus caminhos são melhores que os meus caminhos. Isso é Deus dizendo, os pensamentos de Deus, eles sempre serão maiores e melhores do que o nosso. E os nossos caminhos também. Por quê? Porque Deus, Ele já esteve no nosso futuro. Ele sabe como é que é o nosso futuro. Mas lembre-se de uma coisa, nós temos o livre-arbítrio. Ele sabe com tudo que tem que ser. Por quê? Porque Ele nos criou por causa de um propósito que Ele tinha. Ele tinha um propósito e criou a Adriana para esse propósito. Só que se não nos colocarmos no lugar ideal para cumprir esse propósito, a gente passa a vida inteira e muitas vezes frustrado sem cumprir o propósito de Deus. Ser a reprodução de Cristo no seu caráter e na sua missão. Então, se a gente começar a ler os evangelhos, nós vamos ver o que Jesus era. Jesus era humilde, Jesus ele era manso, Jesus ele era... Então, tudo aquilo ali, nós temos que reproduzir na terra. Pronto.